Nós vamos então começar a nossa aula de hoje no capítulo 13, a ascensão do nazifascismo. Nós vamos ver que nos últimos anos temos visto aflorar uma nova era de intolerância, visível em discursos ou ações de discriminação a determinados grupos sociais por causa da nacionalidade, da religião, da etnia, gênero ou qualquer outro traço de identidade. A história já registrou muitas guerras e tragédias em decorrência do ódio e do medo insuflados contra determinados segmentos sociais. Tanto os líderes quanto governos usaram aparatos de propaganda e de controle social para promover genocídios e vitimar milhões de pessoas. Os regimes fascista e nazista são dois exemplos significativos dos flagelos provocados pela adesão a ideias extremistas. Autoritarismo em ascensão. Após pouco mais de uma década do término da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, as dificuldades econômicas enfrentadas pelos países europeus e agravadas pela crise de 1929 ocasionaram o surgimento de movimentos sociais de diferentes tendências. Inspirado no exemplo da Rússia, o proletário via na revolução a saída para a crise. Inúmeras greves e protestos de trabalhadores ocorreram em diversos países do mundo e foram combatidos pelos governos da época. A burguesia, a classe média e os setores sociais compostos de mão de obra não qualificada e de desempregados não acreditavam mais que os governos democráticos pudessem retomar a produção e aumentar os índices de emprego. Assim, ganhava espaço a ideia de que governos fortes, autoritários e intervencionistas eram a melhor solução para superar a crise. Nós vemos então aqui alguns exemplos de situações que levam determinados governos, apesar de serem autoritários e extremistas, a ganhar apoio popular. A população, então, diante de situações adversas e negativas, colocam, então, nesses governos que são considerados fortes, a solução, a esperança de solução de crises, gerando, então, governos autoritários, intervencionistas, e que, muitas vezes, aplicam suas ideias, que normalmente são extremistas, de forma violenta e não abrangente na sociedade. Esse é o nosso momento, então, crítico, desse capítulo 13, em que, com algumas imagens antigas e imagens atuais, que vocês possam ter uma ideia crítica, de situações que no passado eram consideradas e foram consideradas em um determinado momento na história como inacreditáveis, impossíveis de se aceitar, voltaram a acontecer depois de algum tempo na história. Então, é para que nós tenhamos uma análise crítica de que essas mudanças ocorreram para garantir a alguns povos os direitos humanos, que os seus direitos humanos fossem garantidos, e nós vemos que nós temos novamente, em algum momento histórico, essa situação inaceitável se repetindo.